A suspensão de contratos de trabalho autorizada pelo governo para evitar demissões durante a crise econômica começa a vencer hoje. Já são 60 dias de prazo máximo de acordos que foram fechados em abril. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe o advogado trabalhista, Dr. Hélio Gustavo Alves, que participa com a gente e ele é especialista em direito previdenciário. Doutor, bom dia, muito obrigado pela presença e pela participação aqui no Fala Brasil Especial. Bom dia, é um grande prazer estar aqui, Zucatelli, nesse dia lindo, mas falando sobre um tema crítico, né? É um tema preocupante, porque um dos grandes objetivos dessa história toda, dessas mudanças, foi manter o emprego pelo máximo de tempo possível. O que a gente gostaria que não tivesse, que toda essa situação não existisse, mas a partir do momento em que ela existiu, claro que os empregos foram muito afetados e a gente tem visto números assustadores do desemprego e das demissões, números que a gente não via há muitos anos. Doutor, de que maneira esta mudança a partir de agora, com estas suspensões vencendo, o que pode acontecer a partir de agora e o que os empregados podem fazer e os empregadores nesse momento? Olha só, nós temos duas preocupações muito grandes. Primeiro com o empregado e a segunda com o empregador. A medida provisória ela trouxe dois viés. Evitar a proliferação da Covid e fazer com que os empregados e empregadores tivessem um reflexo econômico menor. Muito bem. O governo trouxe aí a possibilidade de suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada de trabalho. Os contratos com suspensão de contrato de trabalho começam a vencer hoje. E agora? O que o empregador vai fazer? O que o empresário vai fazer? Sendo que a economia ainda não aqueceu. Tem dois gatilhos que ele pode fazer para evitar um reflexo econômico maior ainda na empresa. Primeiro, conceder as férias. Então, para quem estava com o contrato de trabalho suspenso, é conceder as férias. Se esse empregado não tem direito às férias ainda, o empregador não consegue conceder as férias, a segunda hipótese é fazer uma redução na sua carga horária de trabalho, na sua jornada de trabalho, fazendo com que o empregado tenha uma folha de salário menor e consiga receber aí o auxílio emergencial. Então, são duas modalidades que o empresário tem para fazer com que a empresa não tenha um reflexo tão negativo no seu dia a dia. Doutor, sobre essa questão da redução do salário, isso é sempre uma preocupação muito grande que as nossas leis trabalhistas tentaram evitar durante muito tempo. Como isso é feito e por que isso pode ser feito nesse momento? Olha só, a redução de jornada está prevista na CLT, é possível fazer individualmente, não precisa nem da participação do sindicato, mas sempre vale a pena participar com o sindicato para evitar ali qualquer constrangimento futuro para o empresário. Você pode fazer essa redução de contrato de trabalho em três modalidades, de 25%, 50% ou 70% da redução da carga horária. Portanto, conforme é a redução do trabalho, da carga da jornada de trabalho, maior ou menor vai ser o gatilho do governo e maior ou menor vai ser o pagamento da folha de salário. Então vai ter que verificar a realidade econômica de cada empresa, o que ela pode suportar ainda com folha de salário, e aí ela vai optar ali para a sua redução da carga horária. Mas o que acontece, Zucatelli? Nós temos aí uma série de empresas que estão com a economia parada, não conseguem cumprir nem a folha de salário atual, querem voltar a produzir, mas se voltar a produzir vai ter que trazer o trabalhador de volta para o meio ambiente do trabalho, só que ele não vai ter a folha de salário para pagar no final do mês. Será que o governo não poderia já prorrogar essa medida provisória 936? Já passou da hora de pensar em prorrogar. Até agora não houve uma manifestação do Poder Executivo, do presidente Bolsonaro, para prorrogação da medida provisória, tendo em vista que a quarentena, todo esse cenário de isolamento social existe. Então, o que o Congresso fez? O Congresso está tentando discutir a prorrogação da medida provisória. Quinta-feira agora teve uma primeira votação. Tomara que o Congresso fique sensibilizado e prorrogue mais essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho e o governo entra com a sua participação, custeando o salário, a remuneração desse empregado que está sem a possibilidade de voltar ao trabalho, e o empregador tenha uma motivação maior para respirar um pouquinho, com um pouquinho mais calma, para poder se ajustar
para voltar a produzir conforme a economia vem aumentando. É um cenário triste que a gente está vivendo, viu, Zucatelli? É um cenário, mas que exige sacrifício de todo mundo, né, doutor? E nesse momento a participação do governo, claro, é fundamental. O senhor está corretíssimo. Se a gente tem uma prorrogação disso, claro que a situação fica mais fácil. Doutor, tem uma outra questão, antes de eu colocar a primeira pergunta do telespectador, tem uma outra questão que está em debate, tem muita gente falando sobre isso, que muitas empresas e até empregados, mas especialmente muitas empresas, tinham certa resistência em relação ao home office. Ah, será que isso vai funcionar? Será que isso não vai funcionar? Como não teve plano B, o jeito foi, era isso. Então o home office de vez começou a funcionar e começou a ser utilizado. Isso pode mudar as relações de trabalho a partir de agora. Isso possibilita à empresa uma negociação com os seus funcionários para que esse retorno seja diferente. Agora, por exemplo, olha, vamos voltar, mas você vai continuar em home office. Isso é possível, a lei permite isso, tem que mudar o contrato de trabalho, pode mudar a remuneração. O que acontece com isso, doutor? Olha, Zucatelli, essa é uma discussão muito grande, né? Eu, por exemplo, dou aula em Portugal, estou vivendo isso em Portugal, tenho escritório em Portugal e lá já estamos vivendo essa realidade, até porque se anteciparam com relação à Covid, porque começou lá na Europa praticamente o grande motim da Covid. E lá, a legislação portuguesa, por exemplo, está trazendo toda uma possibilidade de renegociação do contrato de trabalho. No Brasil é um pouco diferente, porque nós temos direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição Federal, que é um pouco, não são tão flexíveis essas modalidades de redução de contrato de trabalho, alteração de contrato de trabalho, mas nesse momento, no momento de crise, no momento, como você bem disse, vai mudar as relações sociais, nós temos uma linha corrente de que há possibilidade, sim, de ter uma nova renegociação de contrato de trabalho. Para quê? Para que tenha garantia de emprego. Como você muito bem disse, adorei a sua frase, de que todo mundo vai ter que doar um pouquinho do seu sangue, o empregado e o empregador. Então, dentro desse viés, será que não é o momento da gente abrir um pouco o espaço, a legislação abrir um pouco o espaço para que ambos façam uma doação ou do salário ou então do empregador de trazer uma nova forma de trabalho, deixando com que ele exerça atividade, por exemplo, em casa, né? Grandes empresas, por exemplo, Zucatelli, que a gente até trabalha para elas, estruturas prediais enormes estão sendo reduzidas. Então, eles terão economia, inclusive numa estrutura predial, que faz um reflexo enorme no final do mês, podendo ter uma possibilidade de garantir ainda mais a remuneração do empregado. Mas há a possibilidade de mudar o contrato de trabalho nesse momento pandêmico? Nesse momento pandêmico, sim. Nesse momento pandêmico, que vai até 31 de dezembro de 2020, a magistratura, os juízes do trabalho estão sensíveis a essa mudança. Mas e depois de 31 de dezembro de 2020, que quando acaba o estado de calamidade, Zucatelli? Essa é a minha preocupação, porque a recuperação da saúde das empresas não vai ser até 31 de dezembro de 2020. Obviamente, a gente vai demorar aí no mínimo 2 anos para ter uma recuperação da saúde financeira de cada empresa. Então é tempo, é o momento agora para a gente parar, pensar e criar novas modalidades, né, de trabalho, inclusive com redução salarial ou novas formas de ajustes econômicos trazidos pelo governo. Vamos lá, doutor. Tem pergunta dos nossos telespectadores que estão participando e participam ativamente. A gente agradece a você, telespectador, pela gentileza. Você nos ajuda demais com as suas dúvidas. Empresa que trabalha vai suspender os contratos de trabalho por 30 dias. Quais são os pontos positivos e negativos dessa atitude para os funcionários? Eu acho que é uma empresa que ainda não tinha feito isso, pela pergunta que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo o nome da pessoa, mas de qualquer forma é uma empresa aqui de São Paulo. E ele está dizendo o seguinte, a Josélia, obrigado, então agora eu entendi, é isso aí, a Josélia mandou essa pergunta para a gente, provavelmente a empresa onde ela trabalha não tinha feito isso ainda, vai fazer agora. Bom, pode fazer, tá tudo bem, tá dentro da... Ela pode fazer isso. Quais são os pontos positivos e negativos, doutor? Olha, ponto positivo de fazer a suspensão de contrato de trabalho é fazer com que a empresa evite de ter um gasto na folha de pagamento sem produção.
Ou seja, a produção hoje não vai existir porque não está tendo compra, por exemplo, daqueles produtos que a empresa vende. Como não tem venda de produto, não tem o porquê manter o empregado dentro do chão de fábrica. Então, o governo lançou a medida provisória para fazer o quê? Olha, não demita, faça o contrato, faça a suspensão de contrato de trabalho e aí, feito uma vez o contrato de suspensão, a suspensão do contrato de trabalho, está garantido o emprego e o empregador ele tem a obrigação de manter por um período esse empregado. Então, tem ponto positivo para o empregado que ele vai ter a garantia de emprego se entrar dentro desse contrato de suspensão, dessa suspensão de contrato. E para o empregador, vai ter um fôlego econômico. Então, é bom para o empregado e é bom para o empregador. A Lidiane tem uma pergunta excelente, doutor. Lide. Doutor Hélio, muitos trabalhadores sofreram afastamento ou com antecipação de férias ou realmente por suspensão do contrato e agora na volta, o que acontece? Esse empregado sofre, pode ter aí a possibilidade de ser demitido ou ele tem alguma estabilidade no trabalho? Olha, sua pergunta é uma das mais questionadas lá no nosso escritório. É incrível, essa pergunta é o que mais está preocupando a sociedade. Olha, me afasto hoje pela Covid. Voltando ao trabalho, tem estabilidade de emprego? Essa é a sua pergunta. Muito bem, é um problema seríssimo isso hoje. Por quê? A MP 927, no artigo 29, diz o seguinte, que os afastamentos por Covid não serão considerados doenças ocupacionais. Portanto, não daria direito à estabilidade. Ocorre que o STF agora julgou que a suspensão do artigo 29, portanto, vai ter a presunção, dependendo da atividade que ele exerce, o benefício vai ser considerado como ocupacional. Portanto, fica garantida a estabilidade de emprego por 12 meses e o pagamento de FGTS. Ocorre que essa estabilidade ela vai ocorrer nas atividades que são preponderantes, correm um risco de contaminação. Por exemplo, a atividade de vocês, repórter, jornalista, está no contato do dia a dia. Há um grande risco de contaminação. Portanto, vai presumir que a doença, o afastamento dos jornalistas, de quem trabalha na área de TV e etc., seja ocupacional. Mas tem que ter zelo. Por quê? Por exemplo, meu filho ficou internado no hospital, num grande hospital pediátrico aqui. Não tinha nenhum caso de Covid. Os médicos que de repente tivessem afastamento por Covid, teriam direito a um afastamento considerado como ocupacional? Não. Por quê? Porque aqui, onde ele trabalha, o ambiente de trabalho dele não tinha nenhum contágio por Covid. Portanto, ele não vai ter direito à estabilidade, porque o seu afastamento não é pela Covid adquirida no ambiente de trabalho, foi adquirida em outro lugar. Então, vai ter que analisar isso com muito zelo, caso a caso, e esse é um problema seríssimo no dia a dia das empresas. Por quê? Olha só, nós temos hoje uma tributação que quanto mais afastamento por doença ocupacional, maior o tributo da empresa. Quanto menos os afastamentos por doença ocupacional, menor o tributo da empresa. Nós temos um cenário terrível, principalmente em hospitais. Nós temos um hospital que iria pagar mais ou menos 2 milhões no final do ano de afastamentos por doença ocupacional, que pode acontecer. Mas agora, se todos os afastamentos forem considerados como ocupacional, hoje o seu hospital vai pagar 11 milhões de reais de tributação por afastamento de Covid. Então é o momento para o governo mudar o artigo 29 e considerar com que todos os afastamentos garanta a estabilidade do empregado e pagamento de FGTS, mas isente as empresas de pagar essa tributação do FAP. Assim, vai fazer com que o trabalhador trabalhe de forma confortável, tendo uma segurança no seu dia a dia, e as empresas abram as suas portas para atender a sociedade isento dessa tributação que é de uma doença pandêmica, uma doença que está no planeta Terra. Então, será que as empresas deveriam ser penalizadas tanto quanto? E os empregados? Na dúvida, se foi contaminado no ambiente de trabalho ou na rua, será que ele deveria ter esse medo se vai ter ou não a estabilidade? Essa é uma grande preocupação que o STF vai decidir, provavelmente essa semana ou a outra.
Doutor, a verdade é que a Justiça Trabalhista vai ficar lotada de casos a partir de agora a respeito disso, a gente não tem nenhuma dúvida. Um exemplo aqui que o pessoal está perguntando, e faz sentido isso, os trabalhadores de postos de gasolina, de farmácias, de supermercados, que também tiveram que seguir trabalhando presencialmente todo este período da pandemia. Poderiam alegar que foi uma doença ocupacional, nesse caso, se eles contraem a Covid-19? Entra nesse mesmo ponto que o senhor está dizendo? Excelente, Zucatelli. Supermercado, posto de gasolina, farmácia. Ou seja, há uma presunção que a doença foi no ambiente do trabalho? Olha só, por exemplo, eu entrei aqui na Record. Me exigiram o uso de máscara, estou dando entrevista aqui de máscara, estou vendo aqui todos os colaboradores usando EPI, ou seja, há um zelo, há uma preocupação com o meio ambiente do trabalho. Então, se a empresa demonstrar que usou EPI, tomou todas as medidas de prevenção para não ocorrer a contaminação do meio ambiente de trabalho, aí o empregado não vai ter o seu benefício considerado como doença ocupacional. Agora, se a empresa não conseguir comprovar que tomou todas as medidas de precaução para evitar que lá tivesse o contágio, com certeza esse benefício vai ser considerado como ocupacional e o empregado vai ter todas as garantias de estabilidade, pagamento de FGTS e etc, etc, todos aqueles benefícios estipulados em convenção coletiva. Então, vai ter que analisar muito o ambiente do trabalho, se ele está apto ou não a deixar com que o trabalhador enfrente esse momento pandêmico devidamente protegido. Agora, é óbvio, né, Zucatelli? Qualquer lugar a gente pode pegar a Covid, inclusive no meio ambiente de trabalho, com toda essa proteção, porque é uma doença pandêmica. Agora, as empresas, Zucatelli, que não estão tomando essas medidas de precaução, têm que mesmo ser punidas, porque, puxa vida, nós estamos aí com vários profissionais que estão no dia a dia para nos atender. Então, o empresário tem que ter esse olhar cirúrgico, contratar uma empresa para fazer um plano de emergência para a proteção do trabalhador. Doutor, olha, é muito importante o que o senhor falou, especialmente agora com esta retomada, essa flexibilização que vamos viver a partir de segunda-feira, falando especificamente aqui de São Paulo, mas em outros lugares isso também já está acontecendo ou vai acontecer nos próximos dias. Então essas empresas que vão retomar suas atividades têm que prestar atenção nisso que o doutor falou, oferecer todas as condições de segurança, porque aí o funcionário se sente seguro, ele desempenha melhor as suas funções e claro que todo mundo evita processo, que a gente não quer uma dor de cabeça gigante na Justiça Trabalhista, porque isso já deve acontecer automaticamente. Doutor Hélio, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Posso trazer um exemplo? Claro, por favor. Por exemplo, eu fui imprimir essa colinha minha aqui na redação de vocês, na tela do computador tinha as medidas de segurança que o empregado tem que seguir. É algo simples que a empresa pode fazer, de lembrar o que a gente tem que fazer no dia a dia, porque a gente acaba esquecendo mesmo. Eu entrei aqui na Record, tem um lugar para colocar álcool que eu aperto com os pés. Ou seja, são medidas simples que podem evitar toda uma contaminação. Então, são exemplos como esse que a gente pode utilizar no dia a dia e fazer com que o empregado seja protegido. Muito obrigado, Zucatelli. Desculpa eu exagerar no exemplo, mas eu tinha que trazer esse momento mágico para demonstrar aqui que coisa simples pode mudar todo um cenário. Não exagerou nada, a gente só pode agradecer, porque isso é muito importante, a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar o exemplo, afinal, somos uma empresa de comunicação e é muito importante que isso aconteça. Doutor, obrigado pela gentileza de seguir com a gente nesta manhã, o senhor foi muito esclarecedor e tenho certeza que ajudou muitas pessoas em casa. Um abraço grande, bom fim de semana, doutor, obrigado. Muito obrigado.